Entre neurodiversidade e também a neurodivergente. Excelente dia, Andressa. Excelente dia, meu povo, tudo bem com vocês? Hoje, no Falando Sério, nós vamos abordar um tema que deixa uma pulguinha atrás da orelha. Então, essa semana eu participei de uma câmara técnica com teóricos, estudiosos, sobre terapia, sobre desenvolvimento infanto-juvenil, saúde num contexto geral, mas me deixou com uma pulguinha atrás da orelha uma questão que foi levantada lá. E você aqui, sabe qual é a diferença entre neurodiversidade e neurodivergente? São dois termos que a gente muito vem falando, mas que às vezes a gente não sabe diferenciar na sua essência, né? E que essa dificuldade nessa diferenciação e a forma de uso correto desses termos acabam muitas vezes gerando um certo preconceito. Então hoje nós vamos falar sério sobre neurodiversidade e neurodivergente. Qual a diferença? Então eu sou Andressa Marque, eu falo diretamente aqui da Clínica Cinese para vocês. Então nós trabalhamos com terapias especializadas para o público infanto-juvenil do 0 aos 18 anos. Então se você faz parte, desse mundo das terapias, precisa de auxílio para suas crianças ou para os seus jovens, nos procure então no 37 21 8837. Então hoje, falando sério sobre a diferença entre neurodiversidade e neurodivergente para vocês. Então vamos conceitualizar um pouco, Neurodiversidade é um conceito que considera a variedade de composições neurológicas humanas e que essas diferenças são naturais. Então, Judy Singer, ela foi a primeira pessoa que falou sobre esse termo neurodiversidade e em seus textos, em seus estudos, ela compara essa neurodiversidade com a biodiversidade do nosso mundo. Então, o nosso mundo é biodiverso, O que isso quer dizer? Ele tem vários animais, várias plantas, é um contexto de ecologia muito diverso, certo? Então a neurodiversidade vem fazer referência a isso relacionado à nossa forma de ver o mundo, nossa forma de pensar, como que os cérebros dos seres humanos, diferentemente, porque cada ser humano é um único e um ser individual, pensa e vê as coisas, que estão acontecendo ao seu redor, sua forma de aprendizado, como que ele se coloca no mundo e como que isso vai trazendo essa diferença. Então, neurodiversidade, a gente vai falar dessa questão ampla da situação. E o símbolo da neurodiversidade, isso é uma coisa muito importante de falar, o símbolo da neurodiversidade para simbolizar essas diferenças de formatos de pensamento, diferenças entre esse raciocínio humano, dentro do nosso desenvolvimento cerebral, neurológico, é o infinito com cores do arco-íris. Então esse é o símbolo da neurodiversidade que vai falar desse contexto amplo. Sempre quando a gente pensar em neurodiversidade, a gente pensa na biodiversidade, para ficar mais claro para a gente. Quando a gente vai aprofundando um pouquinho mais e nessas diferenças, que essas diferenças vão ficando mais características e que pessoas que apresentam neurodivergências, e a gente fala as neurodivergentes, as minorias da neurodivergência, são questões que vão trazendo uma forma diferente daquela pessoa aprender, daquela pessoa estar no mundo, daquela pessoa perceber, mas de uma maneira que ela precise, muitas vezes, nem sempre, mas na maioria das vezes, um auxílio para que ela consiga desenvolver o seu aprendizado, Então, neurodivergente é a pessoa com desenvolvimento cognitivo ou funcionamento neurológico diferente do que é considerado típico ou padrão. Então, diferenças neurológicas mais características que, ao longo do contexto, ela vai acabando levando para diagnósticos, porque vão criando características que vão se enquadrando dentro de um diagnóstico e que essas pessoas precisam de terapias, de auxílio, de um olhar diferenciado da sociedade para que ela consiga alcançar da maneira mais adequada possível, para cada caso individual, as suas potencialidades no máximo desempenho que ela consiga alcançar. Então,
Quais são essas neurodivergências, né? E tem movimentos sociais falando sobre isso, então é muito importante a gente estudar bastante sobre as coisas antes de levantar a sobrancelha com uma questãozinha assim de preconceito sobre isso, né? Então, às vezes até mesmo no mundo dos estudiosos, né, sobre as áreas do neurodesenvolvimento, tem essas questões, né? Então, quando alguém mencionou, mas quem não é neurodivergente, né? Quem não é neurodiversidade, todos somos, né? E realmente, quando a gente pensa em neurodiversidade, sim, todos os seres humanos apresentam esse contexto de neurodiversidade, que é formas diferentes, individualizadas de pensar. Ninguém vai pensar exatamente da mesma forma, né? Então, mas quando a gente fala de neurodivergente relacionado às minorias, a gente precisa ter um olhar muito mais apurado, muito mais empático, muito mais cuidado. Quando a gente fala das neurominorias, a gente está falando das pessoas autistas, das pessoas com dislexia, com as pessoas que têm transtorno do déficit de atenção, hiperatividade, síndrome de Tourette, TOC, entre outras tantas, né? Então a gente precisa conceitualizar isso, mas muito mais internalizar que o preconceito não deve mais existir. Então, eu sou a Andressa Marque, hoje falei sério com vocês sobre a diferença entre neurodiversidade e neurodivergente. Vou deixar um recadinho especial aqui para minhas amigas da educação. Já estão em setembro e se você ainda está insatisfeita com a prática, ainda está com alguma dificuldade com algum aluno específico, não sei o que fazer com aquela criança, ou é um caso que não está se desenvolvendo, não está aprendendo da maneira mais adequada, fica ligadinho que eu estou lançando ferramentas que vão estar auxiliando vocês nessa prática com manejo para as crianças que apresentam de alguma forma, alguma maneira diferente que precisam de auxílio para estar desenvolvendo o seu maior desempenho. Um grande abraço e um ótimo final de semana para todos. Até mais. Obrigado, Andressa Marque, que volta na próxima sexta-feira com o Falando Sério aqui no Jornal da Manhã. Falando Sério, com Andressa Marque.